A música na minha vida ela é genética, né? O mundo sem música seria completamente vazio. Mas o violino para mim é um amor pessoal. Entende? Deus não tem prazer no desapontamento de um sonho não realizado. Beleza, podcast no Plano 7, estamos aqui mais uma vez, né? Hoje recebendo aqui Luan Santana. Não é Luan Santana, não. Não, até você, até aqui não. É sério, não, desculpa, gente, Isso desculpa. me persegue, você sabe, né? Luan Felipe, é brincadeira, tá? É brincadeira. Luan Felipe, essa pessoa que maravilhosa, incrível, cara de super astral, bem bacana. Isso aí faz bem faz bem pra gente, entendeu? Sim, com certeza. O cara que tem um astral assim sempre é bom pra distribuir boas energias a quem tá ao seu redor. É isso aí. Não é Depende muito verdade? do Pix e quem vai fazer também, né? Mas a gente vai conversando direitinho nisso aí, entendeu? A gente vai alinhando isso aí. Tudo tem negociação. É tudo né? combinado, né? Tudo combinado, nada, né, fora do combinado. Fora do combinado. Mas, cara, pois é, nós estamos aqui para ouvir a sua história. No geral, sua história musical, sua história de vida, falar o que você quiser. Tem certeza? Tem. Eu tenho certeza que tem uma galera aí que vai ficar muito feliz em ouvir, né? Que muitas pessoas não sabem, às vezes, as dificuldades, os perrengues, né? Eu sei que, né, o meu meio, que é o meio secular, tem bastante perrengue. Mas eu tô já, né, calejado dos perrengues já. 53 anos no lombo, já bem calejado dos perrengues. Deu pra aprender bastante, né? Bastante, cara. Mas aí, então, pois é, eu quero que você comece, né, de repente, como você, né, começou na música, como a música entrou na sua vida, como que foi isso aí pra gente, pra você falar pros amigos, né, que Entendi. não conhece a sua história, né? Então, a música na minha vida ela é genética, né? Ela vem completamente por parte do meu pai. Meu pai, desde pequeno, ele introduziu a gente musicalmente, porque ele sempre foi da música. E aí, assim, desde muito moço, eu lembro que o meu primeiro instrumento foi um teclado, meu pai comprou um teclado para mim. Meu pai era aquele músico assim, ele te ensina só o B com A, faz Bá e o resto você corre atrás, né? Assim foi com a minha irmã também, com meu irmão. Eu sou o filho mais velho de 3, né? Minha mãe Cirlei, meu pai Leomar. Quase bateu na trave. Quase seu xará. E aí eu tenho 2 irmãos, eu tenho uma irmã, né, a Larissa, de 21 anos, e tenho o Tiago, de 15 anos. E lá em casa todos nós, desde pequeno, fomos introduzidos na música. Na música, tanto instrumento quanto canto também, né? Então, meu primeiro contato com o instrumento foi teclado através do meu pai, aí depois ele ensinou um pouquinho de violão, aí bateria também, enfim. Mas aí a música veio genética. Pois é, cara, esse lance aí que é passado de pai para filho, né? Vamos dizer assim, eu acho isso muito bacana. Eu tenho um filho autista, Sim. né? Ele é apaixonado por música. Ele é o contrário. Geralmente os autistas, a característica é não gostar de som alto, de barulho. O meu filho, cara, eu levei ele no Rock and Roll semana passada, ele curtiu de montão, cara. E assim, eu sinto um orgulho tão grande quando eu vejo ele naquela mãozinha dele ali no teclado ali, entendeu? Ainda mais, né, que sendo uma criança especial, então tudo que ele faz é muito especial. Entendi. além do normal. Então eu imagino, cara, o orgulho pro seu pai de te ver na música. Sim. Né? Você que colocou em prática o que foi passado para você, as primeiras lições ali. Isso, cara, isso não tem preço pro pai, tá? Eu acredito muito nisso. Não, eu falo isso porque eu sou pai, como né? Um pai, né? Eu sou pai, você está a caminho, né? Muito brevemente, se Deus está quiser, no tempo casando, certo. e vem filho, etc e tal, você vai ver que, né? Que eu pretendo fazer a mesma coisa com os meus filhos. Mas você pretende montar uma banda? Então, geralmente dentro de casa sempre vira uma banda que nunca. Seu pai quase montou uma, não 3, é né? Quase. Deu pra fazer um power trio, né? Deu pra fazer um mas power aí cada trio. um vai para um lado às vezes, né? E fica um pouco mais difícil. Mas eu pretendo, porque eu acho que, na verdade, a música em si, ela é fantástica, né? Ela é terapêutica, ela é associativa, ela é educativa, ela é inclusiva, ela cultural. Então, assim, a música. O mundo sem música seria completamente vazio.
pensa vamos lá, uma mídia aí feita pela, sei lá, não sei, Coca-Cola, né? Vamos lá, Coca-Cola sem música. O mundo sem som seria muito ruim, né? Então, acho que, graças a Deus, né? E nós fazemos parte, né, disso, né? Culturalmente. Desse cenário, né, musical aí. Sim. Né? Eu sou o cara mais feliz do mundo, bicho, porque eu sempre vivi de música, né? A gente estava, né, antes disso ali em off ali conversando, né? Eu te falei que minha vida toda vivendo de música. O que não é fácil, né, Léo? Cara, você tem que ser artista 2 vezes, né? Artista e artista. Exatamente. Então eu aprendi a ser artista e artista. E muitas vezes dançarino também, porque a vida faz a gente dar umas dançadas bonitas de vez em quando. Bastante, cara, bastante. E agora eu tô no pique ideal para dançar, tá? Porque esse meu corpinho de modelo aqui, cara. Sensacional. Esse corpinho de modelo aqui tá. Meu diretor, falando nisso, eu tô olhando para lá assim, mas eu esqueci que a câmera tá aqui. Você não colocou a câmera do lado de lá hoje, né? Me enganou. Você me enganou hoje, tá? Olha o menino mídia, ele quer mídia, né? Rapaz, isso tudo por causa do corpinho. Eu tô olhando para lá direto. Falando... Autoestima é tudo, né, meu amigo? Não, rapaz, mas a minha autoestima, você percebeu que ela é 100%, né? E isso a música ajuda muito, sabia? Cara, a ajuda muito. Aí às vezes eu falo assim, não, quando acontece uma coisa que meio assim de ruim, eu falo assim, ó Deus, por que não me fizeste tão rico quanto tão belo? Porque, né? Você é muito bom, cara. Não vamos conseguir render essa entrevista aqui? Não. Tá indo bem, Luan. Tá indo bem, cara. Tá indo bem. Muito bom, muito bom. Pois é, cara, mas aí vamos lá. Seu primeiro instrumento, você usando de forma profissional? De forma profissional foi o canto. Foi o canto? Porque a voz também é um instrumento, né? Sim, claro. Eu, como instrutor também de voz, eu sempre falo isso com os alunos, mas profissionalmente mesmo eu comecei cantando. Sim, De hobby foi o meu primeiro contato com o instrumento musical foi o teclado. Foi o meu primeiro contato. Assim. Você falando que a voz é o seu primeiro instrumento, geralmente os instrumentos ele tem marca, né? Por exemplo, né, uma guitarra Fender. Aí antigamente tinha as guitarras tonantes, né? Que era bem ruimzinha. Acho que as minhas cordas vocais, eu acho que é uma tonante. Eu acho que é uma tonante, entendeu? Não é Fender, não. A sua é Fender. Eu gosto muito de falar sobre isso, principalmente com os meus alunos, porque para trazer nos alunos essa preocupação de cuidado também com o instrumento. Porque a voz humana é considerada mesmo um instrumento. Para que se tenha esse cuidado que um pouco até maior do que um instrumento físico. Porque a voz, além do funcionamento de mecanismo físico, ela é fisiológico também. Sim. Então... só que às vezes, cara, você é mal interpretado, né? Porque muita gente fala assim, pô, mas que cara fresco, né? Sempre tem as piadinhas, tem as piadinhas, que cara fresco, rapaz. Cara, eu sou o seguinte, eu, por exemplo, né, não posso tomar gelado quando estou cantando. Sim. Né? Te falei, semana passada rolou um vento gelado na região aqui, né? Da nuca aqui, entendeu? Da nuca. Então, cara, rapaz, minha voz foi sumindo, cara, devagarzinho. Rapaz, que sufoco eu passei. Né? Terminei pela tábua da beirada, né? Então... Exatamente. E é por conta disso. Às vezes as pessoas, pela ignorância do conhecimento, ou até mesmo do reconhecimento da voz ser um instrumento, surgem essas piadinhas, essas demandas. Sim. Né? Aí, porque tem uns caras, cara, que você vê que ele tá cantando ali, tá tomando bebida alcoólica, gelado, não tá nem aí. Eu não entendo isso, cara. Rapaz, se eu tomar um copo de água gelada, deu a viola, foi pro saco. E o que é mais difícil? Um teclado, se ele estraga uma tecla ou ele queima uma placa, você consegue substituir. A sua corda, dependendo do problema que ela tiver, fica igual nós reversível. tivemos, né, recentemente o Zezé de Camargo, né, que teve uns problemas seríssimos. Sim. Né? É igual, por exemplo, eu acho massa, mas eu fico meio preocupado quando eu vejo uma pessoa cantando muito alto, só região alta. Sim. Principalmente para a questão do pessoal que trabalha na noite, né? A questão que você trabalhar na noite, você cantar muito alto, você vai cantar aí sozinho 4 horas. Só lá em cima, cara, vai chegar uma hora que suas cordas vocais... Porque a voz envelhece, né? Sim. O instrumento cansa. Então, acho que, né, você como professor... Eu acho muito bacana passar isso para os alunos, esses detalhes. Isso aí é muito... Esse ano eu faço 10 anos. Eu comecei na Escola de Música Rei Davi,
né? Silvio Bacana, com a Silvia, com o Belomate, Laurindo Poleto. Nossa, gente boa da melhor Laurindão. qualidade. Eu sou garoto propaganda do Laurindo, tá? Ah, é? Eu sou garoto propaganda do Laurindo, cara. O Laurindo e a Silvia agora estão vendendo perfumes. Ah, é? Contrapontos aí, Sim. né? Dos importados aí, muito bacana. Aproveitar para fazer propaganda pro Laurindo, Então né? foram, Um abraço inclusive, pro Laurindo e Silvia. Isso aí, um beijo, Silvia, Laurindo. Foram grandes assim, incentivadores e investidores também nessa minha área profissional. E a Silvia é um primor de ser humano. Você trabalhou com o Luciano? Tecladista? Luciano Tosso, Você sabe que o Luciano tocou comigo quase 8 anos, eu tá? era daquela época do Luciano, do Chico, Batera. Chico tocou comigo muitos anos, Chico doido. Rapaz, você é uma galera bacana ali. Lele, lembra? Lele, Leandro Cabelo. Sim, e Világio também? O Világio tinha saído. Logo que eu entrei, ele estava recém-saído. Mas você conhece o Világio? Eu já lá ele era muito mencionado, né? Porque o monstro da música, né? Aí eu tenho uma rapidinho do Evilásio, né? O Evilásio chegou atrasado. Sim. Como sempre, ele chegava atrasado, né? Entrega o cara. Como professor, chegava atrasado. Aí a Silvia perguntou assim: Ei, Vilásio, o que houve, Vilásio? Ele, Silvia, são os ouvidos que ouvem. São os ouvidos que ouvem. Figura. Eu lembro dessa história dessa dele, muito engraçado. Figura. E lá, assim, foi para mim um divisor de águas como um instrumento profissional. Você perguntou do instrumento profissional que eu tive contato. Aquilo me aprimorou, me refinou de uma maneira muito surpreendente na minha vida como profissional e já me preparou como cantor e intérprete, porque logo depois, uns anos depois, eu fui lançar o meu primeiro disco, né? Pô, bacana, cara. Pois é, vamos lá. E o instrumento, você sempre tocou ou você começou a tocar depois disso tudo? Então, o meu abre-alas foi o teclado. Mas eu sempre fui uma criança despertada para música por conta do meu pai. Sim. Eu sempre fui muito exposto à música e muitos clássicos, né? Tanto que as minhas referências musicais são de grandes clássicos dessa época de 80, 90, 70. Quando eu falei no Banda da Vida Reluz, você... algumas eu conheço e bacana, tal. Bacana. Internacionais também, que meu pai ouvia e tocava muito internacional. Então eu tinha muitas essas referências. O seu pai era evangélico também? Quando eu era criança, não. Quando a gente foi para a igreja, eu tinha entre 7 e 8 anos, né? Mas aí as referências já estavam, né? Porque desde a minha primeira, segunda infância eu já tinha muito contato com a música através do meu pai. E aí, depois do teclado, eu sempre fui aquela criança que gostava de... Naquela época não tinha internet ainda, não era globalizado ainda como hoje. Eu sempre, nos fins de anos, antes do especial de Natal do RC, do Roberto Carlos, que passava na Globo, passava os especiais do André Rieu. Sim. Conhece André Rieu? Sim. O maestro violinista. Sim. E eu ficava fissurado com aquele cara tocando violino. Eu ficava apaixonado naquele cara, regendo aquela orquestra magnífica tocando violino. E eu lembro que eu sempre fui uma criança muito determinada, muito diferente. Eu fui uma criança muito diferente. E aí eu falava, um dia eu vou comprar, eu vou tocar esse negócio. Um dia eu vou aprender esse negócio. Um dia eu vou aprender esse negócio. Bacana demais, cara. Só que aí vem mais tarde, né? Lá na adolescência, já quando eu recebi meu primeiro salário, eu comprei meu violino e tal. Mas aí depois do teclado a gente passa um pouquinho pelo violão, que meu pai é violonista mesmo, né? E aí na igreja, indo pra igreja, aí a gente, geralmente, sempre quem tem filho na igreja, todas as crianças são apaixonadas pela bateria, porque é um instrumento barulhento, né? E aí aprendi a bateria, fui baterista também na igreja por muitos anos. E aí fui abrindo caminhos, né? E aí aprendi o violino, e aí eu fui sempre me despertando para aprender outros instrumentos, aí aprendi um pouquinho de gaita também, que eu achei muito interessante o funcionamento do instrumento. E tô com a ideia aí de aprender outros também. Eu quero aprender cello também agora, que é da família do violino. É engraçado que o violino, cara, aquele lance de não ter os trastes, né? Rapaz, eu acho aquilo ali a maior doideira, cara. Mas você sabia que eu considero mais fácil do que tocar violão? Que eu não me adapto muito bem no violão. Tem que ter um... Porque no violino é forma. Você fez a forma, você já tá na cabeça da nota. Bacana. No violão, isso. por mais que tenha aqueles trastes, né? Traste, né? Sim. Aqueles trastes, você tem que fazer a formação. Sim, você tem que decorar de qualquer maneira onde é a casa certa para fazer. Sim, e eu acho mais... Não estou falando do instrumento acústico, né? Sim. Violão, guitarra, né? Você tem que tirar um som... Sim, você tem que montar o som nele específico. Né? Então o violino não é essa... Porque o violino ele é a melodia. O violino você vai fazer o solfejo da música. Tanto que o violino é o instrumento que mais se assemelha à voz humana. Né? É um dos que mais se assemelha, porque ele faz solfejo melódico. Entendeu? A não ser quando é orquestra, que aí eles vão. Que na verdade cada naipe de violino vai fazer uma melodia composta separada que juntas vão formar o harmônico. Sim. Mas o violino é melodia. Eu, em 87, eu participei de um coral.
Inclusive, em 87 eu fiz impostação, solfejo, Sim. né? Lá atrás. E depois eu entrei num coral. Na época era o coral da Fernanda. Fernandinha, que é secretária nossa de cultura. E achei aquilo muito bacana. Só que na época ela passava muito postura, né? Eu, como um cantor de rock, Postura zero. até hoje, zero, continua até hoje. Sim, Tudo eu zero. vi seus vídeos ali. Pois é, você viu a postura, né? Você viu que postura. Então, cara, mas aí depois, quando foi agora, nós gravamos 2 hinos com coral, com a Dilson Dillen. Dillen. Adilson Dillen, gente boa, ô maestro, tá? Ô Sim. cara, sou fã do Adilson. O Adilson, cara, nós fizemos uma roupagem nova para Meu Pequeno Cachoeiro, que se tornou o hino oficial de Cachoeiro, e mais uma música para o Cachoeiro Ausente. Aí eu matei a saudade, cara, daquele lance ali do coral, né, que lá de 87, cara, eu acho muito bacana. Aí tinha algumas músicas que a questão do violino entrando. Sim. Rapaz, que coisa maravilhosa, cara, muito lindo, cara. É angelical, né? Um Traz instrumento, uma atmosfera diferente pra música. Exatamente, é um instrumento ímpar, cara. É. Ele é um instrumento ímpar. Eu acho que deve ser muito difícil de tocar, entendeu? Todo mundo tem essa primeira impressão. Mas só um detalhe assim, eu acho, você como professor, Sim. inclusive vamos clarear para os nossos alunos. Acho que eu vou convencer ele a fazer aula comigo, hein? Ó, é possível, é possível. Eu acho, cara, que não existe instrumento fácil. Todos eles exigem dedicação, né? Principalmente. Disciplina, que eu nunca tive, mas... E também, claro, uma gotinha de dom para dar um empurrãozinho também, Sim, né? sim. Que sem dom também fica um negócio difícil, né? E é a questão também do amor pela música, né? Sim, ser apaixonado pela o quanto música. você gosta. É muito isso. E eu costumo dizer, não é porque eu sou professor também de violino, não. Mas eu costumo dizer que é o violino que escolhe o violinista. Sim, bacana. Eu costumo dizer isso, porque o mistério do violino não se explica. Todo mundo tem essa... é muito difícil. Mas aí se você tem aquele... Vamos colocar assim, é igual no Harry Potter, é a varinha que escolhe, né? Mas vamos colocar, se o violino te escolher, você quebra essa barreira do difícil e você, quando você vê, em menos de um mês, você já está tocando. É fantástico. O violino é... Na minha vida, o violino é uma coisa que supera qualquer explicação. Não, o meu segundo instrumento é o teclado. Sim. Né? Mas o violino, para mim, é um amor pessoal, entendeu? Então, eu sempre vou defender, sempre vou falar que é fácil, sempre vou falar que é isso, mas aí tem muito espaço. Mas aqui, né? mas para mim, até hoje, o melhor professor de teclado, que eu vi de teclado, questão de teclado, Luciano Touso. O Lu fez história, né? Ele, para mim, cara, um excelente professor. Né? Gosto muito do Luciano, o Marcelo Beato também é um mestre. Inclusive, dia 1º de junho, eu, Luciano e o Valdinei, nós fazemos aniversário no mesmo dia. 1º de junho. 1º de junho agora? 1º de junho, eu, Luciano e o Valdinei. Eu senti que isso foi indireta pro diretor comprar um bolinho, hein? Rapaz, de 1º de junho, vamos fazer um rock aqui com o Luciano Olha isso. Boa ideia, Luan, boa ideia, cara, boa ideia. Beijo, Lu, saudade, cara. Lulu é pessoa Ser incrível, humano tá? incrível. Te amo, Lulu. Ser humano incrível. Cara, vamos lá. Então você é um apaixonado por música. Eu sou. Eu entendi que eu nasci para isso. Que bom. Então, olha só. Interessados por aprender violino... E técnica vocal. Bora fazer aula. Luan Felipe, que é o prof do momento. Isso. Entendeu? Vamos cantar e vamos tocar. Isso aí. Vamos aprender música, gente. Acho que o período de pandemia que nós passamos, a galera viu que são atividades simples que fazem toda a diferença na nossa vida. Com certeza. A música é uma atividade que precisa... Oxalá se todos fizessem música, né? De alguma maneira. Como eu não fiz essa atividade de música, né? Zerou, eu tive outra atividade, né? Aí... Você é um sem vergonha, né? Aí, você poderia ter aprendido uns 15 instrumentos, 20 instrumentos. Só 2 anos, 20 quilos, 10 anos, 10 quilos cada ano, cara. Pense um instrumento para cada quilo.
Pois Você seria um rapaz. multi-instrumentista, rapaz. Eu concordo pelo vagabundo aí, entendeu? Eu, sem vergonha, eu concordo com você plenamente, 100%. Concordo com você. Vai render. Nós vamos ficar rindo a entrevista inteira. Bora, vai. Aqui, pois é, vamos lá. Então nós vamos partir agora para o nosso primeiro álbum. Ah, sim, Em 2014 foi lançado meu primeiro álbum, Debaixo da Promessa. Debaixo da Promessa teve a produção do Wesley Bernardino, teve direção de voz do Mais Jonatas, conhecido como Geleia. Jonatas Santos dirigiu voz. Ele tá aqui. Ele não quer que eu fique te sacaneando, não, Geleia. Mas é Geleia mesmo. Né? Então aí o Jonathan, junto com o Wesley. Sim. O Wesley é o irmão, né? Sim, do tô Jonathan. ligado, claro, conheço todo mundo. O Wesley fez um trabalho extraordinário, ele realmente me pegou no colo, porque eu nunca tinha entrado em estúdio, nunca tinha tido uma experiência profissional de estúdio, que é completamente diferente ao vivo de estúdio. Claro, com certeza. Você como músico, você Sim. sabe como é, né? Inclusive cantores aí que visionam ou que sonham gravar o seu single, gravar o seu clipe, façam aula. Hoje eu recomendo muito isso. Sim, muito importante. Porque é muito diferente. Sim. O estúdio, cara, estúdio é outro, né? O Kozak também, que já passou por isso também, já tá sempre gravando. A gente sabe que no estúdio, bateu no estúdio é outra história, cara, é outro papo. Exatamente. É outro papo. E aí o Wesley me deu todo o amparo, e aí o Jonatas dirigiu minha voz na época, a gente gravou lá no estúdio S2, lá em Vitória, e aí foi um trabalho assim incrível, porque abriu as portas profissionalmente para mim, né? E aí eu tive uma grande experiência da reverberação que deu o trabalho, né? O pessoal lá da minha terra, de Soturno, de onde eu moro, né, todo mundo acolheu, comprou, porque ficaram orgulhosos, né? Pô, o menino saiu daqui e tal. Sim, bacana. E nós tivemos também muito o apoio do Anderson Freire, que na época, né, ele cedeu umas músicas incríveis pra gente e também participou no lançamento do disco e tal. E também, logo assim de cara, quando a gente começou em 2014, trabalhando, 2015, aí o Anderson levou a gente, aí eu tive uma participação, foi a minha primeira participação lá no Raul Gil, né, no SBT. Eu vi seus vídeos, bacana. Você viu cara. como é que eu era sem barba? Cara, pois... Você viu como é que era? Terrível. Pois é, cara, que eu nunca fui num programa, né, de nível nacional, né, igual você foi. Sim. Não é que eu tenho muita curiosidade assim, não, mas uma curiosidade eu tenho. Por exemplo, a gente já deu muita entrevista para a TV Gazeta, né? Sim. Que as entrevistas são ao vivo, né? O cara deu acorde, esqueceu a letra da música, né? Que já aconteceu, né? Comigo que acontece isso, beleza, né? Direto. Aí eu falo, não, eu esqueci a música, peraí, toca outra aí, porque essa aí eu esqueci. Eu vou fazer o quê, né? Não tem jeito. O bom é que você leva com bom humor, né? Mas não consigo, cara. Já aconteceu isso. Isso te ajuda muito. Mas como, cara, foi a emoção de estar pela primeira vez num programa de televisão, cara? Então, eu já tinha ido muito em programas menores, né? Aqui na cidade, Sim. né? No estado. Eu ia muito em programa de rádio. Sim, né? também Rádio tá. era muito bacana, eu gostava demais. Sim. Ainda é, cara. Eu tô sempre, de vez em quando eu tô indo em algum aí, assim. É porque hoje eu vou menos, né? Porque eu dei um descanso um pouco assim nessa questão. Porque se você acompanhar a agenda ali, também difícil. É cansativo, mas é muito legal. E assim, eu lembro que quando eu fui pro SBT, porque Raul Gil é o seguinte, é uma referência histórica, né? Anos você assistindo Jovens Talentos, anos você assistindo Raul lá e tal, e de repente eu me vejo na oportunidade de estar lá e tudo que eu tinha, tipo assim, para dar errado, de ficar nervoso, de não conseguir fazer e tal, o Anderson foi realmente um paizão, né? Nessa minha primeira experiência expressiva, assim. Nosso amigo, a gente que conhece ele há mais alguns anos, há algumas décadas já, né? Neném é uma figuraça, né, cara? Ele é uma pessoa incrível. Mas eu também não posso deixar de mencionar o apoio da esposa, da Raquel, né? Sim. Porque a Raquel, ela também me carregou no colo e foi uma experiência incrível. Respondendo sua pergunta, quando eu cheguei lá, eu me senti completamente um peixinho fora do aquário, morrendo, porque eu acostumado com uma câmera parada e você fica ali parado na marcaçãozinha do X, você fica ali até o final da música. Lá eram cinco câmeras de chão e mais uma grua de movimento. Você não sabia para onde você olhava, né? Às vezes a luzinha estava vermelha aqui, a outra estava vermelha aqui, e você não sabia o que você fazer. E auditório. Programa de auditório é muito, muito bacana. Estranho. Não, estranho? É muito estranho. É tudo combinado. Ah, tá, entendi. Corta essa parte. Mas é tudo combinado. Porque, tipo assim, você acha que aquela coisa, né? Nada, eles nunca viram o cara na vida.
E só que uma coisa do auditório que é interessante, é o espontâneo. Você vê se o auditório gostou no final da sua apresentação. No início, aquela empolgação por início da gravação do take, é tudo o animador de auditório, o animador de plateia que faz. Mas se o auditório gosta, no final eles reverberam, eles aplaudem. Quando não gosta, é aquela palma xoxa, sabe? Então, tipo assim, é televisão, né? Mas foi muito legal, porque o estúdio era enorme, era muita câmera, e era o Raul Gil, aí tem aquela questão de se segurar como fã, né? Você tá ali como artista, você não pode também fazer vergonha. E foi muito legal, assim, foi uma experiência incrível conhecer os bastidores de uma estação mesmo de televisão, daquela magnitude. Eu tive o prazer, assim, de conhecer, mas não de participar, né? Eu fui como visitante mesmo, né? Você chegou a ir lá, então? Eu não fui no SBT? No SBT não, fui na Globo. Ah, você foi na Globo, fui na Globo ainda, então. Tive a oportunidade de conhecer. E é um outro mundo, né? outro mundo. Eu fiquei me imaginando ali, entendeu? Com aquela galera, e como de fato, né, o combinado ali, né, com o animador, tem aquele lance ali, isso aí é interessante. Sim. Cara, mas aqui, agora vamos ouvir um fruto aí desse. E o primeiro CD estourou muito com a música de composição de Samuel Mariano. E o título é O Grande, né? Que fala sobre as dimensões de Deus, né? A infinitude da grandeza de Deus, do poder de Deus. E foi a música carro-chefe, né? Carro-chefe é um termo que a gente usa para dizer que era música de trabalho, né? E eu lembro que quando eu cantava, não tinha como. Você como artista, você sabe. Às vezes você quer fugir um pouco, você já tá cansado daquela música, mas o povo vai e te pede pra cantar. Tem músicas, cara, que são eternas. Eterniza, né? É a sua marca também, né, cara? Exatamente. É a sua marca. E ficou. E foi inclusive a música que eu cantei lá. Inclusive até o seu Raul gostou também e tal. Deixa eu ver se eu consigo tocar aqui. Se eu tiro no tom original, não vai ficar muito ruim. Não vai rir de mim, não, hein? Se você rir, eu paro de cantar. Tá doida pra você, o seu cara. Deixa eu ver aqui. Tem uma parte dela que é muito bonita. Eu vou colocar na parte mais bonita pra você ouvir. Não, ele não dá a sua glória pra ninguém. É dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita a soberba e o prepotente, ele faz descer. Ele é dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É por ele, é pra ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar pra ele. E essa música eu cantei demais. Meu Deus. Até hoje, às vezes, quando eu vou em alguma igreja, Rapaz, algum evento, pedem pra eu cantar. Quando o cara canta assim, maravilhosamente bem, igual você, perto de mim, eu fico até emocionado, obrigado, cara. Porque obrigado. eu sou apenas um cantorzinho, eu sou apenas um rapaz latino-americano, né? Sei. Entendeu? Quando falam assim, vocês já sabem como é que é, né? Não, mas, cara, parabéns, cara. Obrigado. Você é um talento maravilhoso, muito bonito, cara. Senhor, um timbre de voz muito bacana, muito lindo o timbre de voz. Eu acho que uma das coisas, né, que Deus nos dá, o timbre, né, da nossa voz, isso aí. Esse instrumento, não tem ninguém vai roubá-lo da gente, entendeu? É individual, é singular para cada um, né? Com certeza. Parabéns, cara. E essa canção foi uma canção que marcou demais a minha vida, porque ela... Claro, eu tive outras também canções de trabalho, mas essa música até pela letra dela também, Sim. né? Agora, você, tem quanto tempo ela foi gravada? Ixi, eu gravei ela em 2014, então tem 6, 9 anos, né? Pois é, cara, tá acho que na hora de fazer
uma nova roupagem para Uma ela. roupagem dela, né? Você já é o terceiro que me falou isso esse ano. Então o cara vai Quem sabe, né? Vai na onda que dá certo, tá? Hoje tá tendo muito essas Porque, releituras mesmo, cara, né? porque a letra dela é maravilhosa. É linda, linda, linda. Né? A gente, vamos dizer assim, né? Igual o trabalho do Anderson Freire, né? Cara, tá aí. Precisa, né, fazer uma releitura e jogar na mídia. Trabalhar na mídia aí pra gente. Boa, você já é o terceiro que dá essa dica. Eu- Quem sabe? Quem sabe ainda esse ano surge Eu- alguma coisa aí, né? Eu assino embaixo. E vai assistir, dar like, comentar e compartilhar também, né? Sempre, com certeza, então sem tá dúvida. bom. Rapaz, eu sou assim, eu sou um dos poucos músicos, né, a galera de Cachoeiro sabe disso, que, cara, meus amigos, eu tô curtindo o trabalho de cada um, eu tô ali curtindo. Se apoia, né? Comentando, não, o trabalho de outras pessoas, Sim. né? Comento, eu curto, eu compartilho. Eu acho que a gente, cara, precisa de apoiar o outro, Exatamente. entendeu? Né? Independente, eu sou católico, você é evangélico. Não tem esse negócio, né? E o meu sonho, eu realizei de fazer aquela união que nós gravamos a música, o Blues do Senhor, né? Sim. Aquela união ali que tem ali o Mansur, o pastor né? Marcos Mansur, né? Tem o Marcelo do Anjo de Resgate, que é católico, o Valdinei, que é católico, o Sandro, baixista, Sandro Michello, que é evangélico, né? Tá lá na Hebron. Claudinho que tá na Hebron também, batera, né? O Arício, que não é Ramon. nada. Arício, que não é nada. Né? Eu que não sou nada, entendeu? Tem o Ramon também. É brincadeira. Tem o Ramon, cara. Ramon é um maestro também, tá? É. Ramon tem um talento incrível, cara, nato nele. E o engraçado do Ramon é a paciência que ele tem com os caras Ele tem igual, uma calma, principalmente né? igual eu, entendeu? Ele Ele tem uma calma. Eu né? levei Kozak pra conversar com ele lá, né, Kozak? Mas o Kozak é o segundo Ramon, né? Que tem uma paciência com você, né? Comigo ele tá aqui. Não sei até quanto que ele vai aguentar, não, né? Mas a gente vai tentando aí, né? Muito bom, muito Não sei até bom. quanto que ele aguenta, não. Eu lembrei de uma coisa agora interessante, uma experiência que eu tive em relação a essa canção O Grande, né? Que o Wesley, ele brigou, correu atrás dessa música. Na época, o Samuel Mariano, ele tinha gravado ela também, né? E quando é o próprio compositor que grava a composição, isso reverbera mais, né? E fica mais difícil você conseguir a canção. Inclusive, até um abraço para o Wesley Bernardino e para o Jonathan Santos, que nesse primeiro trabalho, desde as fotos até a finalização, né, da mixagem e master, eles trabalharam, tá? Os bichinhos trabalharam aqueles meninos ali são muito, mas meninos. muito mesmo. E o Wesley, ele foi muito caprichoso no que ele depositou para fazer, né? E isso aí foi em 2014. Aí passou um tempo. Eu levei 4 anos para poder fazer o segundo álbum, e isso graças ao Anderson também, que aí eu já trabalhava com ele, e aí a gente foi fazer o segundo álbum. Aí o segundo álbum foi assim, uma mudança de fase na minha vida profissional. Porque quando eu gravei o primeiro eu tinha 17, né? Então era ainda a minha muda vocal, ela veio muito tarde, Sim. né? Ela veio muito tardia. Então eu vinha de uma região, e aí agora quem trabalhou, produziu, aí já foi o próprio Anderson, e quem dirigiu minha voz foi o Adelso, a Aretusa Cardoso, e aí eu fui refinando, né? Fui passando uma nova camada ali para aprender e entender algumas coisas. Fui corrigindo também alguns detalhes que para mim eu levo para sempre na minha vida e eu passo para os meus alunos, principalmente quando são intérpretes de tonalidades mais agudas. Pois é, você nessa mudança sua aí, né, vocal, né, do timbre de voz, né, por causa da idade, você achou que a sua voz alcança os tons mais altos agora ou era Alcança ainda, porque eu tinha a classificação de tenorito. A minha voz era muito fina. Eu sempre fui confundido com voz de menina, porque era muito agudo a minha voz. Sim. Tanto meu primeiro CD, se você ouvir, você fechar o olho e falar, quem é essa menina cantando? Porque era muito aguda a minha voz. Sim. Hoje eu sou um tenor, né, que eu perdi bastante agudo, mas eu ainda tenho os agudos. Só que a diferença hoje eu sou mais técnico para onde eu aplico os meus agudos. Agora, uma coisa interessante, né? A idade vai passando, a voz envelhece. Vai envelhecendo também. Mas uma coisa interessante, cara, eu consigo cantar hoje alguns tons mais altos do que eu cantava quando eu era mais novo, tá?
Eu não sei se é a experiência, o estudo. A técnica ajuda muito. Entendeu? De conseguir fazer que eu algumas só edições. lembro de usar a técnica quando eu tô cansado, quando eu tô rouco, já que eu lembro de aplicar quando a técnica. Já tá quase, quando já tá bonito. Quando tá no bico do urubu já. Que... Acho que eu já tenho um aluno aqui nessa entrevista, hein, gente? Que tá que precisando de uma reeducação vocal. Que eu vou alimentar também. Alimentar já não é comigo, não. Nutricionista também. Eu posso te indicar, eu tenho uma cartela para te indicar. Então, nós estamos indo bem. Mas, cara, você podia então fazer mais uma pra gente. Claro. Ou do mesmo álbum do primeiro, ou no segundo, eu não sei o que você preferir. Então, tem uma que eu acho que vale muito a pena mencionar essa canção, que foi incluída. Quando o Adelso dirigiu minha voz, ele me corrigiu muito. E quando eu digo corrigiu, eu acho que isso fica muito pros amigos cantores que vão nos assistir. Sim. Porque a gente, às vezes, acha que o que marca na sua interpretação é você cantar alto. É você fazer aquele estrondo de voz, aquela coisa de Got Talent, como que a minha pequenininha eu nunca vi muito por esse lado, não. Tem gente que tem essa, principalmente os que têm timbres mais agudos, Sim. assim. Só que você tem que ter um cuidado com a sua saúde da voz. E eu lembro que foi muito difícil no estúdio eu aceitar o Adelso me falar o seguinte, cara, você precisa cantar mais baixo um pouco, porque senão você não vai ter saúde para sua voz lá na frente. Sim. Você vai perder voz. Sim, e a gente vê hoje grandes referências na música, culturalmente dizendo, que sofreram por isso, por não entender o tempo de abaixar o tom. O mais recente, né, o mais conhecido, né, o Zezé de Camargo. Zezé de Camargo, exatamente. Até no meio, né, mais no meu meio assim religioso, e por mais que você cuide da sua voz, aí você ainda está propício a risco. E tem um cantor que é Leonardo Gonçalves, né, que é do nosso meio religioso. Sim. Ele sempre foi uma referência de cantor alto, né, de cantar, fazer notas muito agudas. E ele sempre foi muito regrado, ele sempre foi muito cauteloso com a saúde da voz dele, e mesmo assim ele sofreu, né, umas questões específicas na corda e perdeu bastante a voz. Então, às vezes, mesmo você cuidando muito, você ainda corre risco, né, de sofrer alguma coisa na voz. Eu procurei sempre cantar no meu limite, assim, né, dentro da minha aí que mora o perigo. Não, mas dentro da minha região, não, limite não, eu não me expressei. Dentro da minha região. Na sua região, isso Na minha região. Isso daí. Algumas músicas eu poderia até cantar com um tom mais alto, não canto. Eu escolho as músicas, são escolhidas a dedo, porque mesmo do mesmo cantor, tem algumas músicas que o cantor tem um tom mais alto um pouquinho, entendeu? Sim. Eu escolho aquela que eu vou dentro da minha região. Então, essa educação musical, poucos cantores têm. Mas lembrando por quê? Mas aí eu tenho uma outra coisa, um fator que sempre contou para mim pensar nisso. Sempre lembrando que eu sou um cantor de baile. Sim. Aí o baile, você toca 4 horas de baile, apesar que são 2 cantores, né? No caso do Arte e Voz, né? Mas mesmo assim, igual hoje, né? Não é tanto com frequência igual era alguns anos atrás, mas a gente tocava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nossa. Eu tenho que lembrar que eu tenho 4, 5 dias para cantar. É igual carnaval. Você vai tocar um carnaval, você faz 6 datas, 6 shows em 4 dias. Então você tem que pensar não no primeiro dia, tem que pensar no último. Exatamente. Então não adianta pegar as músicas tom tudo lá em cima que você não vai aguentar, cara. E foi exatamente o que a Adelso me reeducou, me ensinou. E assim, é um tesouro que eu levo guardado naquele potinho de cristal ali. Não, mas porque isso me corrigiu e me fez hoje ter o que o Adelso diz muito isso, é o fator surpresa. Sim. Você não precisa chegar de cara cantando alto pro camarada ver que você canta alto. Respeite a melodia da música. Depois, numa hora específica, você brinca, que o cara vai saber o que você sabe fazer. Sim. E aí, foi uma canção que tinha no meu primeiro álbum e que eu quis fazer no segundo álbum. Você falou de releitura, de roupagem. Sim. É uma canção que tem no meu primeiro disco e no segundo também, que é a canção Um Dia Sem Lágrima, que é a composição do Anderson, que é uma das canções mais poéticas que eu tenho no meu CD e é uma música que é o meu xodó. Né? Você também, como tem disco gravado, a gente sempre tem aquele nosso xodózinho, né? Esse é o topo da minha lista, porque é uma música muito poética, é uma música muito profética e é uma música que ao mesmo tempo acalenta a alma, né? Com uma mensagem muito específica. O título é Um Dia Sem Lágrimas. Então escuta isso daqui. Um dia haverá que do meu rosto, Senhor, enxugará toda lágrima. Enfim viverei a plenitude
tribulação que eu vivo aqui não se compara com a glória que há de vir. Toda tribulação que eu vivo aqui está me preparando pra subir. Linda a música, né? Linda, cara, linda. Um dia sem lágrimas. Ouça Linda. depois com calma. O próprio título, né, já É uma canção. já faz você prestar atenção na música. E marcou demais a minha vida. Foi um presente, eu considero uma pérola que o Anderson me emprestou para cuidar. Porque essa música, ela traz um contexto de mensagem que eu deixo para você e que eu deixo para quem tá assistindo a gente. É bíblico isso. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus, o próprio Deus, vai haver um dia, no fim de todas as coisas, no cumprimento de todas as coisas, e Deus, o próprio Deus, limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. E lá não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem pranto, nem ódio, nem rancor, porque as coisas da terra, as coisas velhas se passarão e Ele fará tudo novo. Então essa mensagem é uma mensagem que alcança qualquer coração, Sim, muito forte. independente da instituição religiosa que frequente. Isso é uma verdade voraz. Vai haver um dia que tudo isso que a gente sofre aqui, que a gente pena aqui, que a gente perrenga aqui, que a gente luta aqui. Já pensou o próprio Deus enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas? Então essa canção é uma pérola que o Anderson me emprestou. Com certeza. Inclusive, Anderson, Raquel, Gugu, beijo pra vocês. Vocês são bênção de Deus no meu ministério. Te amo, neném. Você insiste, né? Neném, mas é o neném, né? É o neném de Cachoeiro, não adianta. Pra gente, né, que conhece ele, né, algumas décadas, e como para outras pessoas, claro, né, mais chegadas dele, ele sempre vai ser o nosso neném, e o Anderson é entendeu? singular, né? Eu te falei de Xodó, teve uma segunda música que ele me deu também que foi... Rapaz, é uma música que me faz chorar. Eu vou fazer só um pedacinho. Você nem pediu, mas eu vou fazer. Eu já tô em casa mesmo aqui. Sim, claro, aqui eu já tô em casa, Cosaca meu irmão, e tamo junto. Você até se aprende e canta comigo também. Se eu errar, você não repara não, mas porque essa música, ela me emociona e eu sempre, às vezes, me emociono cantando ela. Vai ter que baixar uns 10 tons pra me cantar, mas tudo bem. Exagerado, cara. Diretor, corta ele depois, tá? Deixa eu só pegar a nota aqui. Escuta essa música. Vou fazer só o refrão, porque o resto você tem que ouvir. Você vai lá nas plataformas lá digitais pra você me ouvir. Tá, mas pra galera também faz. Depois você deixa o recado. Mas é claro. Das plataformas digitais pro pessoal. É só colocar cantor Luan Felipe no tio Google, que você acha lá. Luxo. Acha tudo lá. Aí nas plataformas digitais, né? Deezer, Spotify, iTunes. Eu amo falar isso. Nossa. YouTube Music. Isso é muito legal, cara. Muito moderno. Mas escuta essa poesia. Há um rio em mim, vem do trono de Deus, com a força das águas, a barragem cedeu. Esse rio gerou as sementes de Deus, e onde passa transforma, e hoje o curso dele sou eu. O resto você ouve depois. Lindo, com certeza, com certeza. É muito lindo, poético, né? lindo demais, lindo Anderson demais. Freire, Anderson Freire. Luan, cara, fala pra mim da sua experiência espiritual, cara. Vixe, aí nós vamos precisar de umas 4 horas aqui. Não, mas dá uma resumida, né? Eu lembro que eu sempre fui muito um menino de oração. Minha mãe me ensinou muito a orar. Orar antes de comer, orar quando levanta, orar antes de dormir, orar antes de tomar decisão. Eu sempre fui muito ensinado Isso é a essa bacana. disciplina de oração. E eu lembro que na escola eu sempre fui um aluno muito aplicado. Eu era apelidado de filho da diretora. Eu era muito aplicado na escola. E aí, uma das grandes experiências espirituais que eu sempre conto em todo o testemunho da minha vida, que foi um marco na minha vida que me fez estar aqui hoje.
Porque o meu plano de carreira terreno, vamos colocar assim, eu queria ser professor de matemática de ensino superior. Eu queria dar aula em faculdade. Você parece ser professor de matemática. Tem um cara de professor, né? Tem cara de professor de matemática. Tá vendo? Você viu? Isso é verdade, Você viu? Deus deixou estampado para eu não esquecer que era um sonho que eu queria realizar. E eu lembro que eu sempre fui muito aplicado, eu tirei uma nota excelente no Enem, a minha redação foi 980, eu tinha uma nota muito boa, e aí eu fiz a inscrição para prestar para a UFES, mas eu sou menino de roça, né? Eu ia ter que tentar a vida fora. Mas como eu sempre fui disciplinado à oração, eu lembro que no dia de fazer a prova, que era no domingo, eu selecionei para o Polo de Alegre, para a UFES de Alegre para fazer. E aí eu fui orar antes de pegar o ônibus, né? O ônibus lá de Soturno para Cachoeira de hora em hora. E eu lembro que era 10 para meio-dia, mais ou menos, se eu não me engano. Eu fui orar antes. E aí eu fiz aquela oração que o próprio Cristo fez no Getsemane, né? Jesus foi sincero com Deus naquele momento. Ele falou assim: Pai, eu, se possível, tira de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a gente a fazer isso também, né? Que a vontade dele seja feita e não a nossa. E aí eu fui orar, e eu lembro, isso me marca demais porque eu era um menino de 16 anos, né? Eu era adolescente, é a época que a galera não quer nem saber de Deus, essas coisas do mundo espiritual, né? A grande maioria hoje não se volta tanto para isso. Não generalizando, porque tem a minoria, mas existem. E aí eu fui orar e, cara, pense um menino sonhador, que eu sempre fui sonhador, que dobra o joelho com aquele sonho e a certeza de que ia passar na prova, porque eu estudei demais e me preparei muito para aquilo, e a minha nota do Enem me empolgava muito para isso. Mas pense no menino que quando levantou da oração, perdeu todo esse encanto, esse deleite, esse vislumbre do sonho. E porque a minha oração foi: se não for da sua vontade, faça com que eu entenda isso, porque o que eu quero é isso. E aí eu levantei com todo aquele desdesejo. E aí, a partir dali, eu abri mão, eu não fui, eu tinha pago a inscrição, que eu fiquei mais raiva até hoje. Eu paguei R$58. Eu perdi R$58. Mas eu ganhei muito mais coisa na minha vida hoje. Porque a partir dali eu me dediquei inteiramente para o reino. Quando eu digo reino, vai além da instituição igreja. Eu me dediquei inteiramente para Cristo mesmo. E ali eu deslanchei. E ali eu fui servir na igreja. E ali eu fui ser líder de adolescentes. Eu fui ser maestro de coral. Aí foi onde eu fui entrar para fazer aula. Aí onde eu entrei para o Rei Davi. Onde tudo foi acontecendo. Mas o meu sonho estava ali. Porque o meu sonho era ser professor. Então, de qualquer forma, porque Deus não deixa a gente na frustração do nosso sonho. Sim. Guarda isso para sua vida, que se você tiver um sonho que não aconteceu até hoje, guarde isso no seu coração. Deus não tem prazer no desapontamento de um sonho não realizado. Ele faz você viver um novo sonho, que é o que Ele sonhou para sua vida, para que você sinta a realização naquilo que você não realizou. Deus é incrível, né? E hoje eu sou professor. O que eu mais queria era ser professor. Só que eu sou professor numa área completamente voltada para o que Ele quer que eu faça. Porque através da música eu evangelizo. Através da música eu ajudo pessoas. Através da música eu cuido de gente. Através da música profissional eu já ajudei bastante gente. Então, Deus sempre vai ter sonhos muito maiores para a nossa vida. E essa foi a maior experiência espiritual que eu tive. Eu tive a maturidade com 16 anos de entender o propósito de Deus na minha vida. Aí, a partir daí, outras experiências 1000 aconteceram. Né? Bacana, cara. Você ficou sem palavras, né? Rapaz, muito bacana isso, tá? Um testemunho. Um testemunho, um propósito seu, né? Com Deus, que isso aí principalmente para os jovens, isso é muito difícil, tá? Muito. Porque você acaba deixando algumas coisas, né, para você fazer, para você se dedicar, né, à igreja. São renúncias, né? São renúncias. Você tem que abrir mão de muita coisa. Tem que renunciar a muita coisa, cara. Exatamente. É o que essa música Um Dia Sem Lágrima diz, que uma parte dela fala isso. Cada renúncia é um degrau pra mim aqui vencer. Quanto mais em Deus, no mundo é assim, se você renuncia, você perde. Por exemplo, se você renuncia a um contrato, você perde dinheiro. Sim. Se você renuncia a um contato, você perde uma porta. Em Deus, não. Se você renuncia, você sobe um degrau na exaltação dele. Que eu te falei, né, a gente lá em off, né, nós comentamos que o meu prazer Sim. é somar. Sim.
entendeu? Independente de religião, independente se precisar, né? Que eu puder fazer para ajudar. Inclusive, eu presto um serviço em algumas igrejas. Foi onde até que eu consegui a amizade de alguns pastores, né? Sim. Que eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, tem um que eu encontrei com ele na Praça de João Monteiro ali. Ele estava em 3 pastores. Aí eu cheguei, ô, pastor Lili! Aí olharam um para o outro assim, porque Lili é um apelido antigo do cara, todo mundo, Lili. Aí ele falou assim, poxa, Leomar, você me queima Você é o rei de entregar os apelidos, né? Você me queima desse jeito, hein? Até o final a gente tem que arrumar, diretor, um apelido pra ele, né? Um eu sei, mas eu não vou falar, porque é humilhante. Não, mas pode falar. Não é humilhante. Não, mas tem rapaz, eu tenho vários, ó. Espirro, chicrete, dentinho, cabelinho, Chicrete Léo, é gordinho, agora é gordinho pra lá, gordinho pra cá. Chicrete é horrível. Esse chicrete ficou na história. Esse chicrete, eu vou te explicar por quê. Existe uma música chamada Chiclete. Só que na época eu não falava chiclete, falava chicrete. Chicrete. Então, então o pessoal falou assim, chicrete. Mas aí depois, claro, eu descobri o erro, claro, sem dúvida, né? Mas aí eu continuei fazendo de sacanagem, entendeu? Para continuar o apelido. Que eu tenho, né, eu gosto muito desse apelido. Esse é um apelido de espirro. Eu engraxava sapato, que eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos de idade. É a história, né? Mas aí eu ganhei esse apelido lá atrás. Entendi. Mas eu adoro apelido, não tem problema não, apelido comigo. Mas você tem essa liberdade também no meio das igrejas, né? Sim, pois é. Então eu comecei prestando, cara, serviço aos pastores nas igrejas. É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de mexer com som. Entendeu? Sim. Então precisou, eu vou lá. Aí, Leomar, quanto que é? Não sei, velho. É o meu dízimo, entendeu? Não cobro, entendeu? Entendi. Às vezes, claro, né? Se o irmão fala assim, vamos almoçar? Vamos. Entendeu? Você não gosta, né? Você não gosta, né? Olha o diretor, chega, já entregou demais. Agora, você falando de igreja, de ter relacionamento na igreja, se você perguntasse para mim assim, Luan, você considera que você já atingiu o sucesso na sua carreira? Para mim, o meu parâmetro de sucesso é a liberdade que eu tenho nas igrejas. Sim. Porque no meio evangélico, para quem não conhece muito essas questões, a gente tem distinções de instituições, né? Tem a Assembleia, tem as batistas renovadas, tem as batistas tradicionais, tem as metodistas tradicionais e tem as metodistas, né, reformadas, assim como na católica também tem, sim. o... como que chama? As paróquias, comunidade. Mas tem um outro ministério também que eles falam que é meio como se fosse reformado. Eu esqueci agora. Sim, é carismática. Carismática, isso sim, daí. É carismática. Então, eu sempre tive, o que você me perguntar, o parâmetro de sucesso na minha carreira hoje é eu ir com liberdade, tanto numa igreja pentecostal, neopentecostal, quanto numa igreja hiper tradicional. Eu tenho porta aberta em todas as dimensões. Entendeu? E isso para mim é muito bom porque mostra que o respeito pelo que as pessoas enxergam no que Deus faz através da minha vida, porque não é mérito nenhum meu. Porque como eu te falei, eu não queria isso, eu queria outra coisa. Mas é para que Deus seja engrandecido mesmo, até nessa entrevista aqui, com toda essa estrutura, né, no alcance lindo que está tendo. Eu não posso deixar de mencionar isso, porque quando você reconhece que você pisa em lugares que você nunca imaginou pisar. E se fosse pela sua capacidade, você nunca chegaria, porque tem gente que tem muito mais contato que vai na tua frente. Isso acontece. Sim. E quando você consegue ir com liberdade e recebendo isso, sendo recebido de portas abertas, de braços abertos assim, para mim é o que define o sucesso na minha carreira. É eu conseguir ir na Batista e sair tranquilamente, entrar na Assembleia e sair tranquilamente, na Metodista, na Adventista, seja a presbiteriana, seja a denominação que for. E eu fico muito contente com isso, assim. Eu me sinto muito realizado nessa parte, de saber que o que eu faço com carinho, as pessoas enxergam que é um cuidado de Deus através do que eu faço. Amém. Amém. Olha, mandou até um amém, rapaz. Eu ganhei minha entrevista aqui hoje. Ele vai até na igreja domingo, coisa boa. Luan, cara, eu quero que você deixe, né, assim, uma palavra bem bacana pra gente. Sim. E se você quiser encerrar com música também, pode ficar à vontade. Já vai acabar. Do jeito que você quiser. Pode. Não, cara, primeiro eu quero te agradecer. Não, cara, uma grande honra, cara. Que isso? Prazer imenso, cara, em conhecer. Honra você é uma figura maravilhosa, cara. Não, muito obrigado e... Obrigado, tá? Obrigado. Mesmo pelo primeiro contato, você já me acolher com tanto carisma, assim, eu fico muito contente. Eu que te agradeço. Acho que Cosaca tá muito bem servida, a equipe aqui tá muito bem servida. E que você nunca se esqueça disso. Você tem uma missão em Deus para cumprir.
Que bom que você já tem essa visão de servo, de reino, né? E aí ele tá com o pezinho, né? Ele tá com o pezinho aqui, ele tá assim já, ó. Mas é muito bom te conhecer. Obrigado por você me deixar à vontade. Eu que te agradeço. E por ter paciência de me ouvir um pouquinho. Que isso, cara. Que a gente estreite esses laços pra gente conversar com mais, certeza. brincar mais. Vamos marcar pra tomar um café. Só pensa em comida, olha. Vamos almoçar. Almoçar. Gordinho, desespero danado. Se for na conta do diretor, eu vou. Por exemplo, bora pra nós. Não, isso aí é de menos. Mas a minha palavra que eu deixo pra você, pra equipe aqui, pra quem tá assistindo... aqui. E pra equipe que tá assistindo a gente, é um testemunho de vida meu, assim, Luan. Não tem nada melhor na nossa existência chamada vida do que depender de Deus. Ser dependente de Deus é entender que Ele é pastor, que é aquele que conduz, Ele é pai, que é aquele que cuida, protege. E se Ele é pastor, nada nos falta. Se Ele é pai, Ele é sempre presente. Então, a melhor coisa na vida é depender de Deus. E eu oro muito para os que não creem na existência dEle, porque é muito ruim viver como um órfão. Sabe? É muito ruim viver como um órfão. Com certeza. Eu não consigo entender como tem pessoas que... Mas existem. A gente não consegue entender, não sei. Mas existem. E eu oro para essas pessoas porque o meu testemunho é: depender de Deus é a melhor escolha que você faz. Sim. A melhor escolha que você faz na sua vida. Porque ser dependente é uma posição que vai contra o ego da gente. Porque o que a gente, quando vira adolescente, jovem e adulto, a gente quer o tempo inteiro ser autodependente. A gente quer a independência. Quer fazer 18 anos logo para sair de casa para morar sozinho, para ganhar o próprio dinheiro, para fazer as próprias coisas. Quer abrir a própria empresa porque não quer mais ser funcionário, quer ter o próprio negócio. A gente busca sempre a independência. Mas depender de Deus, cara, eu sou prova disso aqui. Cosaca já foi, o menino lá do mato, no meio da roça. Meus vizinhos são boi, meu amigo. Chove lá, para você andar de carro lá, é uma luta para você sair de lá para chegar no asfalto. Deus me tira de lá, me leva para grande São Paulo, me leva para dentro de um sistema de televisão, me leva na cidade a conhecer pessoas hombridosas, honrosas, carinhosas, dedicadas, mitos, monstros, profissionais dedicados. Se você for olhar a geografia de onde eu moro, eu era para terminar lá, meu filho, trabalhando de qualquer outra função que não vê ninguém. Mas Deus tira um anônimo do nada. E Deus gosta de pegar coisa do nada e transformar em grandes coisas. Não que eu seja grandes coisas, porque eu não sou nada. Mas eu acredito que Ele me trouxe aqui nessa entrevista, né, de tantos tempos que estava para marcar, para falar para você. E para falar para você, depender de Deus faz você voar a níveis tão altos que você não consegue, a mente não consegue sonhar. Deus superou qualquer expectativa do meu sonho. Porque Ele sonhou um sonho primeiro para mim. E Ele tem um sonho para você, Ele tem um sonho para você, Ele tem um sonho para você, Ele tem um sonho para nós. Eu creio. A minha mensagem é essa. Eu creio. Agora eu ganhei um eu creio. Ó, eu ganhei um amém e eu creio. Meu Deus, virou culto. Virou culto isso daqui. Você falou para terminar com música, tem uma canção que é uma oração. Eu gostaria de terminar com ela. Como que eu faço o transpose aqui, Petinho? Só para eu descer, você consegue descer para mim aqui um tom? Vou fazer aqui, essa eu acho que você vai gostar. Se você chorar, tem lencinho ali atrás, eu pego pra você, tá bom? Eu vou tocar lá em sol, eu queria fazer ela em mi maior. Então acho que é 1, 2, 3, 3. Menos 3. Então eu quero aproveitar e falar que sou seu fã. Sou seu fã. Ai, não. Aí quando terminar aqui eu vou te dar um abraço e um cheiro no cangote. Sou seu fã, sou seu fã. Me tornei seu fã. Muito obrigado. E sou seu fã daqui pra frente. Muito obrigado. E aí, quem quiser seguir a gente, né? O meu Instagram lá, posso falar o arroba aqui, diretor? É @cantor Luan Felipe. Você coloca @cantor Luan Felipe, você me acha no Facebook, no Instagram. Eu não tenho Twitter porque é muito difícil de mexer, mas você me acha nas coisas lá. E aí lá você me acompanha, aí a gente vai, lá tem meu canal também, tem tudo lá. Show. Deu certo aí? Essa canção é uma canção que eu faço como oração de vida. E é uma das orações, que eu sempre me emociono e canto muito porque ela mostra que realmente é Deus, sabe? E é uma oração de gratidão. Ó. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por
nós confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus lhe abençoe sempre, meu irmão. Amém, a nós. Prazer. Tamo junto, tamo junto. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui tão pertinho de você, com esse talento maravilhoso. Amém, obrigado. Valeu. Tchau, galera.